Muito bem, nossa primeira leitura aqui do livro da profecia de Amós é um momento bem anterior à queda do Reino do Norte, Israel, e ainda, claro, mais anterior ainda, à queda do Reino do Sul, quando tem o cativeiro da Babilônia. Amós, que é do Sul, ele é do Reino de Judá, vai pregar no Reino do Norte, no Reino de Israel. E aponta, naturalmente, todo tipo de erro e desatenção à palavra de Deus. Sabe, pessoal, uma das coisas que vocês têm que perceber aqui nessa conexão bíblica é que a gente não dá grande valor para aspectos culturais, sobretudo de história e geografia, salvo quando elas têm relevância. Ficar falando toda hora do Reino do Sul, do Reino do Norte e depois desse evento histórico do cativeiro da Babilônia, em si só, não quer dizer absolutamente nada. Não pensa que a gente gosta de falar isso para demonstrar a nossa cultura, porque não é isso. O relevante aqui é a gente saber qual é o significado espiritual dessa queda do Reino do Norte e da queda do Reino do Sul. E mais especificamente, o que significou esses profetas todos anteriormente à queda tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, pregando o quão errado, presta atenção, o quão errado Israel de Deus estava. Isso é lição pra gente, pessoal. Nosso refrão do Salmo cai como uma luva, Salmo 49. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. E agora o Evangelho, eis que chega um mestre da lei e pergunta, olha, eu quero segui-lo, Jesus. Aí Jesus fala duas frases que parecem enigmáticas, mas não tem nada de enigmáticas. A primeira é, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a segunda é, vem alguém e fala, olha, eu quero segui-lo, Senhor, mas primeiro permita-me que vá sepultar meu pai. Uma coisa aparentemente nobre, né? A pessoa perdeu o pai, tem que ir lá enterrar. A gente tem uma grande atenção a essas coisas. Aí Jesus vem e responde de uma maneira até aparentemente ríspida. Olha, segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Como interpretar isso tudo? Dois aspectos que na largada orientam a interpretação. Primeiro, Jesus nunca fala alguma coisa que não seja espiritual. Isso tem que estar claro para a gente. As coisas todas que Jesus fala, ainda que tenham aparência de ser materiais ou carnais, o que Jesus fala é sempre espiritual. Isso pode parecer uma coisa, não, é natural, é óbvio. Não é. A forma mais tradicional de se interpretar o que Jesus fala é como se ele estivesse falando de coisas materiais. É como se de fato aqui, por exemplo, na hora de sepultar os mortos, ele estivesse falando textualmente de alguém que vai enterrar o pai que morreu. É evidente que não é isso. A gente pode, claro, fazer uma interpretação bem rasteira e superficial, achando que é isso. E pode até tirar coisas bonitas, interessantes, mas isso significa destratar o Evangelho. Isso significa não dar o valor que o Evangelho tem. Então vamos lá. Qual é o segundo aspecto? Porque se é espiritual, como interpretar como fazer essa interpretação espiritual? Aí a gente volta na mesma tecla que a gente tem batido desde o começo. Todas as passagens da Bíblia têm que ser interpretadas com o viés de ou se referirem à conversão, ou se referirem a receber o Espírito Santo, ou se referirem à transformação. Quando vem alguém, qualquer alguém, aqui no caso é um mestre da lei que vem e pergunta, olha, o que eu preciso fazer para segui-lo? Em primeiro lugar, quem é esse mestre da lei? É uma pessoa malvada, exploradora dos pobres, rica, que não quer seguir Jesus? Esse mestre da lei, pessoal, é você. Esse mestre da lei sou eu. Esse mestre da lei são as pessoas que têm religião hoje em dia. A gente tem que se ver nele. E não ficar achando que é aquele malvado daquele tempo. Não, é você, sou eu. Porque senão esse evangelho não serve para nada. Então vai lá esse mestre da lei que deveria ser você e quer seguir Jesus.
Aí vem Jesus e responde, olha, as raposas têm suas tocas, ou seja, o mundo tem onde dormir. As aves do céu, idem, o mundo tem os seus ninhos, tem onde ficar, tão confortáveis, ou com a sua toca, ou com o seu ninho. E o mundo para a raposa ou para a ave do céu, isso é uma ilustração de pessoas não convertidas, essas pessoas estão tranquilas com o que o mundo oferece. Agora, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem se refere naturalmente a Jesus e, por extensão, a todos os que se convertem em Jesus. Quando ele vira e fala que não tem onde reclinar a cabeça, atenção aqui, pessoal. O que ele está se referindo é que a partir do momento que você se converte e recebe o Espírito Santo, aqui começa a batalha da sua vida inteira de transformação. É matar o seu homem natural e fazer com que o seu homem espiritual cresça. Essa é a batalha. É para isso que Jesus fala que não tem onde reclinar a cabeça. Olha, pessoal, uma forma romântica, bonitinha talvez, né? Mas infantil, né? Romântica de interpretar essa passagem toda, é você ver aqui, por exemplo, as pessoas que trabalham, clérigos ou missionários pelo reino de Deus. Então elas largam tudo e vão para outros países, e aí essa passagem acaba servindo meio como uma espécie de festejo, né? Uma parabenização às pessoas missionárias. Eu estou falando mal de algum clérigo? Evidente que não. Eu estou falando mal de algum missionário? Evidente que não. O que eu estou dizendo é que essa passagem vai muito além disso. Uma pessoa que larga a sua família e vai para o sertão ou vai para o interior de um país, de uma floresta, para pregar, para anunciar o evangelho tem valor, tem um gigante valor. Agora, não é disso que Jesus está falando. Porque esse tipo de coisa de se afastar da família e ir para um outro país, um médico não pode fazer isso também? Ou não faz isso também? Ou então alguém que por alguma outra razão de trabalho é obrigado a mudar de país e ficar longe da família. Não é evidente que você não tem só um missionário ou um clérigo que se encaixe nessa situação? E um cara que trabalha, por exemplo, no exército, que tem que ir para uma batalha. Hoje em dia, 2020, ainda não tem essas coisas. É disso que Jesus está falando. Jesus está valorizando aqui o desprendimento humano, como se isso tivesse em si algum valor para Jesus. Então, eu estou só chamando a sua atenção para a gente não ler isso aqui como sendo uma valorização desse tipo de desprendimento humano, que você pode ter, sim, num missionário, num clérigo, mas pode ter em um monte de outras profissões. Um monte de outras. E isso traz a gente exatamente para o ponto que importa. Chega então um outro discípulo e fala, olha, deixa-me primeiro eu sepultar meu pai. Puxa, coisa nobre, o apego à família, o respeito ao pai, o honrar pai e mãe. Aí vem Jesus e fala, não, você não vai enterrar seu pai, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você realmente acha que Jesus não ia permitir a pessoa enterrar? Não foi Jesus que foi lá e ressuscitou Lázaro? Não foi Jesus que foi chorando até Lázaro morto? Como é que Jesus, esse Jesus, poderia virar para a pessoa e falar, olha, não é para enterrar o seu pai? Não é evidente que não é disso que Jesus está falando? E mais, Jesus não está exatamente preocupado com os que já estão mortos e precisam ser sepultados. Antes disso, Jesus fala, olha, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Então, Jesus não chamou ou reconheceu, se você preferir, que o pai daquele discípulo realmente estava morto. O que Jesus fez foi chamar o discípulo de morto. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Pessoal, quem são os mortos? Mortos, mas mortos mesmo. Mortos são todos aqueles que não se converteram.
Esses estão mortos. Podem fazer excelentes obras com base no conhecimento do bem e do mal, mas estão mortos. E o que Jesus está dizendo é que os mortos sempre terão apegos ao mundo, como as raposas têm as tocas, como as aves têm seus ninhos, e os mortos desse mundo sempre estarão preocupados com os seus mortos. Pessoal, precisamos ler a Bíblia de uma maneira mais adulta. Tardemat ilan